Hoje nós vamos falar sobre estratégias de marketing para escritórios de contabilidade. Se você tem dúvidas sobre esse tema, vem comigo aqui até o final do vídeo, porque a grande maioria das contabilidades não tem estratégia nenhuma de marketing. Então simbora! Então, quais estratégias de fato funcionam para o mercado de contabilidade? Essa aqui é uma pergunta muito boa que você tem que estar muito atento, porque nem tudo quanto tipo de estratégia vai funcionar aqui no nosso caso. Então, quando você não entende o básico das estratégias de marketing, você pode seguir por caminhos que não vão gerar resultados. Então, um exemplo claro, campanhas que mandam direto para o WhatsApp é um tipo de campanha que normalmente já dá muito resultado negativo para o contador. E quando você não tem esse conhecimento, você pode começar fazendo às vezes uma campanha dessa e queimando o seu dinheiro de forma desnecessária, principalmente porque a grande maioria não sabe fazer criativos, bons anúncios para o nosso mercado. Então, por isso que é importante você ter essa visão estratégica sobre estratégias, né? E como que eu penso nesse ponto, né? Como que eu consigo pensar nas minhas estratégias? Você vai entender. Primeiro ponto, a importância do marketing para o escritório de contabilidade. Né? Primeiro ponto é a diferenciação do mercado e o segundo pilar é a construção de marca para o longo prazo. Uma pessoa que fala muito de construção de marca é o Caíto Maia. Inclusive, eu recomendo que você acompanhe os conteúdos dele, porque a grande parte dos empreendedores eles não entenderam a importância do investimento em marketing, da importância do investimento em marca. Quando você não tem marca, você não tem negócio. Um negócio sólido é um negócio que tem uma marca sólida. Então é importante a gente ter essa visão que isso daqui é investimento, galera. Isso aqui não é despesa. Isso aqui tem que estar sempre na tua linha da DRE. O investimento em marketing sempre tem que existir. E aí, mais uma reflexão, contador. Se você não tem DRE, pelo amor de Deus, deixe de passar vergonha como contador e faça o teu DRE. Porque tua obrigação é fazer isso para os teus clientes e a grande maioria dos contadores não tem o próprio DRE. Isso é uma vergonha. Terceiro ponto, por que escolher um nicho? Porque quando eu falo em estratégias de diferenciação, a estratégia de nicho é uma das mais básicas possíveis. E toda vez que eu quero ter resultado com alguma coisa, eu tenho que começar pelo feijão com arroz. Por 2 anos, cara, você está no estágio de iniciante. Para depois você ir para um estágio médio para avançado. Então a galera às vezes se preocupa demais com estratégia e não fez o feijão com arroz. E o feijão com arroz é você escolher um nicho, galera. Isso aqui é o mais básico do básico. Só que não é escolher um nicho simplesmente por escolher. Entendam isso de uma maneira muito clara. Quando eu falo em estratégias de diferenciação, tem um elemento que ele é base, que é a pesquisa de mercado. Você tem que pesquisar o seu mercado, como que ele está atuando, como ele está se comunicando, para quem ele está falando, os concorrentes diretos que falam com o mesmo nicho que o teu. Você tem que ter esse conhecimento. Eu, por exemplo, tenho mapeado todos os concorrentes que estão falando do mesmo nicho que o meu. Então eu tenho essa clareza e foi com base nesse estudo de mercado que eu encontrei os meus nichos. Então é muito importante você analisar o mercado externo. Então, o posicionamento. Então vamos deixar aqui a fórmula do posicionamento, que é visão de mercado externa. Eu preciso fazer benchmark, eu preciso fazer pesquisa de mercado, eu preciso entender como os contadores estão se posicionando para aquele nicho. Só que existe mais uma continha aqui para eu conseguir chegar nessa equação do posicionamento, que é a visão de marketing, de mercado que você tem interna. Então, tu tem que analisar a tua base para entender qual é o tipo de cliente que você já tem na tua carteira para ver se você tem oportunidades ocultas dentro dela. Ou muitas das vezes você vai analisar a tua carteira e entender que teu diferencial vai estar em algum nicho fora daquela carteira ali. Mas você precisa fazer essa análise interna para que você consiga se posicionar de uma forma diferente. E não só uma análise interna da carteira, mas uma análise interna da empresa, para que a empresa assuma essa identidade nova, para que de fato o teu posicionamento se torne forte e você não seja mais um do mercado que está querendo se posicionar de uma maneira completamente fraca. Então, qual que é o principal erro, cara, quando eu falo de definir um nicho?
Principal erro é você querer falar com o segmento inteiro. Ah, mas Arthur, porque tem Atactus, tem não sei quem, tem fulano de não sei qual, que teve resultado, papapá, pititi, papapá. Não interessa o fulano de tal. Porque quem fica procurando exceção no marketing é burro. É exatamente isso que você ouviu. O cara que procura exceção para falar de marketing, ele é burro. Marketing trabalha com o que a maioria tá fazendo, trabalha com estatística de maioria. Então, para com essa porra de que você tem a exceção que tá lá falando com o segmento XPTO. Foca em um único nicho. Não em um único nicho, mas pelo menos de 4 a 5 nichos específicos. Senão, você vai literalmente gastar teu tempo à toa aqui na internet. Não adianta querer ficar trabalhando de forma genérica. E vai por mim, eu tentei seguir por esse caminho e foi meu principal gargalo de crescimento nos últimos 3 anos. E eu tô falando de uma empresa que conseguiu fechar mais de 300 clientes aí nesses tempos. Então, por mais que eu tenha tido gargalo, ainda assim foi um resultado bacana. Agora imagina se eu tivesse entendido o poder do nicho lá atrás. Dá até tristeza de imaginar isso, galera, mas vamos seguir o conteúdo. Então, cara, escolher um nicho, ele é o feijão com arroz da tua estratégia. Se você não entender esse ponto aqui, meu querido, de verdade, não adianta você querer resultado com nenhum outro canal. O único canal que você vai ter resultado, aliás, a única metodologia que vai te dar resultado sem você ter um nicho, são os pilares gonzalescos, que eu já falei, né, em algum outro vídeo, né, eu sempre falo desse pilar aqui, que é ele é o único canal que eu conheço hoje, ele é o único funil de marketing que eu conheço que vai te dar resultado independente do nicho, porque aqui eu uso um outro gatilho de marketing para conseguir gerar resultado, que é o gatilho regional, tá? O gatilho da familiaridade. Quando eu trabalho com clientes que estão no mesmo estado que o meu, eu consigo ter um certo diferencial sem precisar falar de nicho. Só que, galera, não dá para você ficar refém de um único canal que é baseado em leilão, que no caso é o leilão do Google. Você não pode ficar refém de um canal que funciona à base de leilão, exposto ao dólar. Exposto ao dólar. E o leilão é o seguinte, galera, o leilão ele nunca desce o preço, ele sempre sobe. Então toda vez que o dólar sobe e sobe a régua do leilão, ela nunca volta para baixo. Porque uma vez que alguém dá o primeiro bid em cima daquele leilão, primeira oferta em cima daquele leilão, você já subiu a régua, você mudou a régua do mercado. Então por isso que é importante entender que isso aqui é muito bom, mas não pode ser a sua única estratégia. Por isso que o nicho, ele é o feijão com arroz, para que depois, com isso aqui desenhado, você consiga pensar em uma estratégia específica para cada canal que você está atuando. Mas só para você ter ideia, a gente está agora em aproximadamente 10 minutos de vídeo, já foi um conteúdo bem denso, e eu basicamente só consegui te dar uma visão de uma estratégia mãe que vai coordenar todos os outros canais. Se a gente for aprofundar em uma estratégia para cada canal, cara, isso aqui já vai ficar para um outro vídeo, né? Inclusive, se você quer um vídeo falando de cada canal, comenta aqui, por favor, joga aqui nos comentários que você quer esse vídeo, para a gente poder ter mais estímulo aqui para produzir conteúdo pro canal, galera. Dá um puta trabalho. Então, simbora. Pilares Gonzalescos foi o que eu acabei de passar para vocês, cara, é o canal que vai conseguir te dar esse resultado com, aliás, sem nichos, mas você tem que fazer o teu dever de casa. Defina os seus nichos de mercado. De 4 a 6 nichos. E você vai tirar isso de onde? Da tua cabeça? Não, você vai pesquisar no YouTube, no blog, no Instagram, você vai pesquisar todos os seus concorrentes. Anota, cria um Docs, cria um Word com todas essas informações para que você consiga entender por qual caminho você vai seguir e, obviamente, o que você vai entregar de diferente que a maioria não está entregando. E eu acho que é nesse ponto aqui que a maioria deve ficar arrancando os cabelos. Eu mesmo fiquei arrancando os cabelos aqui nessa parte, né, do que você vai entregar de diferente. E, literalmente,
A única coisa que eu, Arthur, pensei, porque meu diferencial, eu sempre gosto de falar que você tem que entender o teu diferencial. Meu diferencial é marketing, não é contabilidade. Então, cara, o que eu fiz? Meu diferencial aqui, dentro dos meus nichos, é Fator R. Então, qual que é a desvantagem de utilizar, por exemplo, um Fator R da vida como único diferencial? Alta concorrência. Muito fácil alguém chegar aqui e concorrer comigo. Quando eu escolho um diferencial de produto que eu tenho poucas pessoas entregando, eu vou conseguir o quê? Um maior resultado no marketing. Porque eu vou ter menos pessoas disputando os leilões e até mesmo disputando os ranqueamentos orgânicos. Então, a partir do momento onde eu começo a entender esse conceito, eu entendo que o nicho, né, eu entendo que o diferencial, ele é o que de fato o diferencial do produto é o que de fato pode gerar uma alta oportunidade. Porque quando eu trabalho aqui no mercado de concorrência alta, eu tenho que apostar em outros mecanismos de diferenciação. Como, por exemplo, o que eu tenho de estratégia no meu YouTube? Produção de conteúdo diária. E aí eu te pergunto, será que você consegue hoje produzir conteúdo para o YouTube todo santo dia? Porque se você não consegue produzir conteúdo todo santo dia, você não pode apostar, às vezes, em um nicho com... Não é que você não pode, mas não é inteligente, às vezes, você apostar em um nicho com concorrência muito alta. Pô, Arthur, mas o meu produto está fraco também. Eu não consigo me diferenciar com nada mais além do Fator R. Eu estou no mesmo barco que você. Aí, meu amigo, você tem que entender que você vai ter que fazer uma boa pesquisa de mercado e os nichos que você se propôs a trabalhar, você vai ter que colocar intensidade. Mesmo que você não produza um conteúdo todo dia para esse nicho, mas você vai ter que gastar uma energia para que você consiga ter bons resultados com esse nicho. Então é importante você entender que aqui vai te gerar um maior trabalho de marketing. Não é nada mais impossível, mas para quem tem às vezes um diferencial de produto, vale a pena você mapear muito bem como que você pode atender às vezes um nicho que poucas pessoas estão olhando, para que com isso você consiga ter um maior diferencial. Porque a gente tem que entender que existem nichos que, na minha visão, tá? Tô falando da visão minha do Arthur, tá? É opinião pessoal minha. Eu vejo que existem dois nichos hoje caminhando para o Mar Vermelho. O nicho médico e o nicho do infoprodutor. E até mesmo os prestadores de serviço. Lembrando que eu falei caminhando para Mar Vermelho, galera. Não significa que está Mar Vermelho, mas eles estão caminhando para isso. Médico, infoprodutor e prestador de serviço. Médico, infoprodutor, a grande maioria do mercado já está muito de olho nisso. Existem vários coaches que ensinam o contador a atender só esse nicho aqui, infoprodutor, médico. Existem vários treinamentos hoje que formam contadores só para atender esse nicho. Então, isso aqui por si só já aumenta muito a concorrência. E aqui temos o fator de facilidade na entrega operacional. Então, tem muito contador que quer trabalhar com serviço porque quer uma operação mais simplificada. Então, são nichos que vão caminhar para o Mar Vermelho. Só que existem nichos que são verdadeiros oceanos azuis. Que é onde, de fato, você consegue ter muito mais oportunidades, como, por exemplo, comércio, no geral, e indústria. Ninguém quer atender isso aqui. Convenhamos, gente. É um saco. Dá um trabalho da porra. E quais são as estratégias mais efetivas que a gente tem hoje? Como eu falei, temos os pilares gonzalescos, que aqui, número 1, é a rede de pesquisa. Rede de pesquisa, no geral, a gente tem campanha nichada e campanha de abertura de empresa. Temos o Instagram, tá? Que é basicamente o que funciona no Instagram é um social selling e produção de conteúdo, mas lembrando que o Instagram ele fica sempre por último quando eu vou escolher por ordem qual rede eu quero começar. Né? E o YouTube, na real, ele é o cara que fica em segundo. O YouTube não, o blog, porque ele compõe os resultados da rede de pesquisa. E por último aqui nós temos o Instagram. E ainda faltou aqui o 00, que é o Google Meu Negócio. Esse aqui é o cara que você tem que sempre estar cadastrado. Se você não está cadastrado, faça o teu cadastro nesse exato momento, porque é 0800, é de graça.
E um ponto fundamental para você falar de estratégias de marketing é você entender os KPIs que você tem que analisar, tá? Quais são os KPIs que você tem que monitorar para que você tenha uma operação saudável. Então, as métricas essenciais, os KPIs essenciais. Para quem não sabe a diferença de métrica para KPI, KPI sempre tem a ver com performance, tá? Diferente de uma métrica. Por exemplo, o CPC, custo por clique, é uma métrica isolada de custo, não tem a ver com performance em si. Agora, quando eu falo de CAC, que é o custo de aquisição de um cliente, aí eu estou falando de performance. LTV, que é o ganho ao longo do prazo com o cliente, eu estou falando de performance. Churn, quantidade de clientes que estão saindo da base, estou falando de performance. Então é importante você ter muito bem controlado os seus KPIs, porque sem KPI não tem estratégia, e a otimização baseado em dados de venda. A sua equipe de tráfego, ou você mesmo que está otimizando campanha, enfim, não importa quem seja, a sua equipe precisa de informações diretamente do comercial para tomar melhores decisões. E a análise de dados com base no que está acontecendo no seu comercial é o grande ouro da contabilidade e é o principal erro, inclusive, das agências. Elas não monitoram essa venda que o contador está fazendo, muitas das vezes por culpa do contador também, né? Porque eu tenho uma agência especializada em marketing e a grande maioria dos contadores não querem fazer o básico de atendimento comercial. Então é preciso que você, contador, também assuma autonomia em cima das suas decisões, tá? Para que a gente consiga ter resultado de fato, ter informação de fato do seu comercial. Espero que tenha feito sentido esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, joga nos comentários. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.